Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro estadual do Nós Propomos no Rio Grande do Norte. Professor Iaponi Galvão, professor do Departamento de Geografia do CELES UFRN Caicó, juntamente com os nossos colegas, professor Rosalvo Carneiro, da UERN, Campus Pau dos Ferros, a professora Francisca Elizonetti, mais conhecida carinhosamente como Lili, professora da UERN em Açu, a professora Ediceice Barbalho, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Parnamirim. Então, nós que estamos à frente, né, dentro das suas áreas de abrangência do Nós Propomos no Rio Grande do Norte, temos a grande honra e satisfação de recebermos, nesse momento, para a continuação das atividades aqui do nosso evento, o professor Raimundo Lenilde. Professor Raimundo Lenilde, que tem um pioneirismo gigantesco que nós propomos aqui em nosso país. E antes do professor Raimundo Lenilde começar a falar sobre esse pioneirismo, sobre os desafios, sobre os percalços, sobre as tristezas, mas também as alegrias do Nós Propomos, vamos aqui falar um pouquinho do professor Raimundo Lenilde. O professor Raimundo Lenilde, que é graduado em Geografia e Licenciatura pela nossa querida Universidade Estadual do Ceará, tem especialização em Geografia também pela nossa querida UES, tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela nossa querida Universidade Federal do Ceará, tem doutorado em Educação Brasileira também pela nossa querida Universidade Federal do Ceará, pós-doutor em Geografia e Educação Ambiental também pela UFC e também, recentemente, fez seu segundo pós-doutorado em Geografia no IGOT, lá na Universidade de Lisboa, com o nosso grande Sérgio Claudino Loureiro Nunes. E o professor Raimundo Lenilde, além de toda essa grande formação acadêmica, o professor Raimundo Lenilde, dentre várias atividades que o mesmo já fez, né, que a gente aqui teria que passar o dia todo falando, ele tem por exemplo, na pós-graduação em Geografia na UFPI, ele foi um dos pioneiros na coordenação, ficou durante 2 anos coordenando de forma bastante desafiadora, mas também muito deliciosa, vamos colocar assim, a função de coordenador do programa de pós-graduação em Geografia. Em abril de 2017 e abril de 2019, foi vice-coordenador, foi coordenador do curso de graduação em Geografia da UFPI, é atualmente professor da licenciatura de mestrado em Geografia na UFPI, tem intercâmbio internacional com vários países, com Portugal, Espanha, França e Colômbia, com várias instituições de ensino, como a UFG, a UNB, a UFC, a UFPB, Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, mesmo oficiosamente, está tendo nesse momento um intercâmbio com a gente aqui, mesmo não sendo de papel passado, mas está conosco aqui nesse momento, trocando essas suas ideias, falando sobre toda essa sua trajetória e, claro, né, com especial atenção ao Nós Propomos. Professor Raimundo, novamente é uma honra contarmos contigo aqui para esse evento. Agradecemos demais, é uma honra, mesmo virtualmente, estar aqui presente conosco. Fica à vontade, a palavra é sua. Meu caro professor Iaponi, muito obrigado, mesmo que virtualmente, mas que em breve estarei aí em Caicó, não, em Pau dos Ferros, né? Estaremos juntos lá no evento de novembro. Bom, meu caro, muito obrigado pelo convite, fazer toda essa discussão, fazer esse trabalho de divulgação que a gente faz em relação ao projeto Nós Propomos, é um trabalho assim muito gostoso, muito bom. Bom, e vocês ouviram aí, né, a leitura do meu currículo, a gente já tem aí uma militância de algum tempo, e nessa militância sempre na área do ensino da geografia, na área da geografia como um todo, né, na graduação eu já trabalhei em várias disciplinas, inclusive geografia física, eu consigo trabalhar geografia física, geografia humana e ensino de geografia. Nesse semestre, aliás, há 1 ano na universidade, eu estou trabalhando com estágio, né, esse segundo semestre há 1 ano, e a gente está aqui para fazer toda uma discussão na perspectiva de se pensar o que é o ensino de geografia, e nessa grande maravilha, né, eu tenho conversado com o professor Sérgio, ele disse que está começando a se convencer que nós temos no mundo 2 grandes referências sobre o ensino de geografia. Qual é a primeira grande referência? Ou o primeiro recorte temporal, na verdade? É o que é o ensino de geografia em uma perspectiva até 2011, 2012, e o que é o ensino de geografia 2011, 2012, com a criação do projeto Nós Propomos. Então, a gente tem essa leitura, tem feito essa leitura, foi uma leitura que eu desenvolvi lá na nossa pesquisa de pós-doutoramento, eu falava para ele sobre isso. Então, a gente tem essa leitura do que significa pensar essa leitura de um projeto Nós Propomos como referência temporal
da relação entre o ensino de geografia mais conservador, até certo ponto mais tradicional, e o que é o projeto que nós propomos, e o que significou o projeto que nós propomos a partir de 2011, na Universidade de Lisboa, e o que ele representa hoje, e aqui a gente pode dizer esse verbo assim no presente mesmo, o que ele representa hoje para o mundo, né? Claro que o projeto que nós propomos está em 8 países, né? Para o mundo são poucos países, mas representa, com certeza representa. E aí a gente vai tentar falar aqui um pouquinho para vocês o que é, como está hoje o panorama do projeto que nós propomos no Brasil. É uma caminhada geográfica. Obrigado por essa sugestão, professor Iaponi. O que significa essa caminhada geográfica? Realmente é uma caminhada geográfica, mas para contextualizar um pouco, eu gostaria de falar para vocês, assim, antes, um pouquinho, o que significa o projeto que nós propomos, a sua essência, na sua origem. Bom, o projeto que nós propomos, ele foi criado no ano letivo, e aí por que eu falo ano letivo 2011-2012? Porque, na realidade brasileira, o ano letivo, ele começa em fevereiro, janeiro ou fevereiro, normalmente em fevereiro, e vai até o final de novembro, começo de dezembro. Esse é o ano letivo brasileiro, tá? Ou seja, o ano letivo brasileiro coincide com o ano civil brasileiro. Na realidade europeia, que não é exclusivamente de Portugal, o ano letivo ele corresponde a 2 anos civis. Tá? Por exemplo, agora, na Europa, nesse momento, na Europa são férias escolares. Nós estamos no ano civil 2025 e o ano letivo 2025-2026 começará no próximo dia 1º de setembro, o início de setembro. Então, o ano letivo 2025-2026 terá início no dia 1º de setembro de 2025. Então, por isso que eu falo que o período letivo de criação do projeto Nós Propomos, porque o projeto Nós Propomos foi criado no mês de novembro do ano de 2011. Então, ano letivo 2011-2012. E qual foi a ideia do professor Sérgio? E aí é uma coisa que eu tenho conversado com meus alunos, professor Iaponi, e é muito importante a gente falar aqui, na perspectiva de se pensar o que é um bom ensino de geografia, ou o que significa um bom ensino de geografia. E eu diria que não é somente o ensino de geografia. O que significa um bom ensino em qualquer que seja a ciência, em qualquer que seja a disciplina na escola? É a inquietação. A inquietação, repito. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de despertar, tanto em nós docentes como nos alunos da escola, o interesse pela curiosidade. A gente não faz, de verdade, uma boa discussão acadêmica ou uma boa discussão escolar na perspectiva de não despertar a curiosidade. A gente precisa despertar a curiosidade. Nessa perspectiva de despertar a curiosidade, nós propomos essa leitura e despertar a curiosidade. E é por isso que o Nós Propomos conseguiu avançar no Brasil e, aliás, avançar em Portugal, avançar na Espanha e avançar bastante no Brasil. Hoje, estatisticamente, o projeto Nós Propomos, em termos territoriais, em área territorial, é a maior área territorial de atuação do projeto Nós Propomos, que está exatamente no Brasil. Porque você pensar que Portugal é quase 100 vezes menor do que o Brasil, né? Porque, em termos de população, o Brasil tem 200 milhões, Portugal tem 10 milhões, então a gente tem aí uma dimensão do que significa o projeto que nós propomos para o Brasil. Então, pensar nesse panorama é pensar um pouco de como, e agora já fazendo um recorte mais diretamente para a realidade brasileira, vamos falar um pouquinho do que nós propomos. Então, eu sou um professor, sou da Universidade Federal do Piauí, conheço Nós Propomos, na verdade, conheço o fundador do Nós Propomos desde 2013. Eu conheci o professor Sérgio Claudino no evento do EMPEG de João Pessoa,
E aí eu me aproximei do professor Sérgio, essa minha proatividade de gostar de trabalhar com as inovações, então eu conheci o professor Sérgio Claudino, e aí uma das marcas registradas, na verdade não é uma das marcas registradas, a grande marca registrada do projeto que nós propomos são as aulas de campo. E nessa perspectiva das aulas de campo, lá em João Pessoa, o grupo, eu estava na organização do evento, e não consegui participar dos campos convencionais do evento. E a gente montou um campo paralelo. Eu, a professora do Pará, o professor Sérgio Claudino, e o professor Soto, da Espanha, e mais a professora Regina, da Estadual da Paraíba. Então, nós fizemos o campo paralelo, e foi daí que a gente realmente, foi de aí que eu realmente trabalhei com o professor Sérgio Claudino, e aí todas as articulações foram avançando, e aí eu, em termos de Portugal, eu viajei para... E aí, trabalhando com o professor Sérgio, culminou em 2018 a gente fazer, e aí eu participei de todo o processo. Na verdade, a gente pode dizer que eu posso dizer, na verdade, juntamente com o professor Sérgio é o idealizador do projeto que nós propomos, e é o idealizador do primeiro Congresso Internacional nós propomos, que aconteceu em setembro de 2018, lá na Universidade de Lisboa. E eu trabalhei com o professor Sérgio desde o começo do projeto nós propomos, desde o começo da elaboração da ideia do projeto de criar um evento. O projeto nós propomos lá em Portugal, e a gente fez isso, colocou em prática em 2018. Então, desde lá, eu faço parte da comissão central do projeto nós propomos, quanto evento, mas eu faço parte do Conselho Mundial, do projeto nós propomos, que a gente tem a criação desse conselho lá em Coimbra, e aí participei da criação do primeiro Congresso Internacional, depois do segundo Congresso Internacional, eu era a comissão organizadora, que ocorreu, inicialmente, deveria ocorrer em 2020, mas só ocorreu em 2022, em função da pandemia da Covid-19, que foi realizado no Rio de Janeiro via remota. Em 2024, nós tivemos o terceiro Congresso Internacional Nós Propomos, que foi realizado na Cidade Real, ou Ciudad Real, em espanhol, organizado pela professora Maria Ângeles, e agora, 2026, e aqui já aproveito, professor Iaponi, para a gente fazer um pouquinho de divulgação, no período entre 30 de junho de 2026 e 4 de julho de 2026, na cidade de Parnaíba, na Universidade Federal Delta do Parnaíba, portanto, no Delta do Parnaíba, a gente vai fazer o segundo Congresso Internacional, melhor dizendo, o quarto Congresso Internacional nós propomos, o segundo no Brasil, por isso o raciocínio saiu o segundo, mas o quarto do Brasil, o quarto no Brasil, que é o segundo no Brasil, porque o segundo evento foi no Rio de Janeiro, mas foi remoto no termo presencial. E como nós propomos, tem essa característica de ser presencial, e as atividades de campo, elas são realmente nossa identidade, nossa característica, nossa marca maior, então a gente vai fazer em Parnaíba, no Delta do Parnaíba, maior delta das Américas, e aí a gente convida todos vocês que estiverem nos assistindo agora, todos vocês a participarem, coloca aí na agenda, coloca na agenda, coloca os alertas, 30 de junho a 4 de julho de 2026, cidade de Parnaíba, cidade maravilhosa, com o litoral do Piauí maravilhoso, e o mais importante, o Delta do Parnaíba, que essa é a oportunidade que a gente vai ter de conhecer o maior delta das Américas e o segundo maior delta do mundo. Bom, recorte para o Brasil, o projeto nós propomos no Brasil. Bom, o projeto nós propomos, como eu falei já um pouco, ele chega ao Brasil, ele vem para o Brasil, trazido pelas visitas do professor Sérgio, há toda uma articulação, mas ele vem pelo Brasil a partir de 2014, com a implantação na Escola de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio da professora Sandra Mendonça, que esteve em Portugal, fazendo um pós-doc com o professor Sérgio, e aí conheceu o projeto e trouxe o projeto para Santa Catarina. E hoje o projeto está praticamente em todas as regiões do Brasil. Na verdade, está em todas as regiões do Brasil. E em quase todos os estados do Brasil. Bom, nessa perspectiva, eu, inclusive, já tentei fazer, mas ainda não consegui fazer,
porque infelizmente ou felizmente, né, professor Iaponi, a gente tem muitos compromissos, mas eu tenho um projeto para fazer realmente um futuro breve, e eu tenho, inclusive, fazer isso antes do evento do ano que vem, é tentar identificar em cada cidade, porque aí um trabalho não é fácil, tem que ser muito minucioso, quando foi que o projeto Nós Propomos iniciou em cada localidade e em cada escola. Porque aí eu quero fazer isso, traçar uma linha do tempo para a gente ter a linha do tempo do Brasil, e aí, dependendo da situação, fazer a linha do tempo do projeto Nós Propomos no mundo. Mas a linha do tempo do Brasil, ele começa com a implantação na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2014, e aqui no Piauí, que é outra data realmente certa que eu tenho, é a implantação do projeto Nós Propomos no Piauí, que aí foi eu que trouxe a partir de conversas importantes com o professor Sérgio Claudinho, trouxe um ano antes da implantação do primeiro Congresso Internacional em Portugal, em 2017 eu já tinha ele aqui, e agora eu vou falar para vocês o que é um panorama do projeto Nós Propomos pelo Brasil, e mostrar um pouco, isso aqui é um trabalho que eu fiz, esse mapa ele estará sendo atualizado muito em breve. Hoje mesmo já conversei com o professor Sérgio, eu tenho uma equipe já, inclusive um membro da equipe, estarei conversando com ele na próxima quarta-feira, né, que nós estaremos atualizando o projeto, esse mapeamento do projeto Nós Propomos. Esse mapa aqui foi resultado de um trabalho de orientação que eu fiz com o meu orientando de mestrado e a gente produziu esse mapa. Então, aqui você tem uma espacialização, o que significa uma espacialização do projeto Nós Propomos no Brasil. Aqui tem um dado que ainda não aparece, mas eu faço a atualização aqui na nossa fala. Aqui a gente vê que na região norte do Brasil, a gente tem três estados que têm projeto Nós Propomos hoje, que é o estado do Pará, o estado do Acre e o estado do Tocantins. São os três estados que a gente tem o projeto Nós Propomos no Brasil. Aí você talvez pergunta assim, só? Não, tem mais outros estados. O estado, que aí é o mapa que está em atualização, Rondônia a gente já tem também o projeto Nós Propomos em Rondônia. E aí a gente está tentando avançar, agora mesmo estive em Belém do Pará, no Congresso de Ensino de Geografia Física, e tive muitos contatos lá. A gente também vai avançar no Pará com algumas outras iniciativas. A gente quer, na perspectiva de pensar a inovação do ensino de geografia, que o projeto Nós Propomos esteja presente nas maiores cidades do país o quanto antes. Isso é muito importante para nós. Então, aqui a gente tem Rio Branco, no Acre, Marabá, no Pará, e Porto Nacional em Tocantins, por enquanto, nesse mapa. Mas em um futuro breve, nós teremos um mapa que já vai aparecer, inclusive, Porto Velho em Rondônia, com a Rayane, nesse caso é com a Rayane lá em Tocantins, lá em Rondônia, e já vai aparecer aqui no mapa. Nesse próximo mapa aqui, é a região centro-oeste. Então, a região centro-oeste, a gente está basicamente em Goiás e em Brasília. Tá? E aí, Brasília, né, a capital do país, em Brasília, especialmente com a professora Cristina Leite, e aí o projeto Nós Propomos, ele tem essa característica, ele está presente em todas as cidades e tem os ciclos de funcionamento do projeto. Né? Além de Brasília, tem Goiás, e aí as cidades de Anápolis, Cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia, em Goiânia mesmo, em Umas, que é uma cidadezinha do interior, Nova Veneza, Senador Canhedo, porque aqui o tiozinho não saiu, mas é Senador Canhedo, e a cidade de Jataí. Inclusive, em Jataí, o meu orientando que ajudou a fazer esse mapa comigo, está lá agora fazendo um curso de doutorado. Aqui, de via de regra, ele tá atualizado, não houve atualização aqui, mas a gente está checando as informações, inclusive no grupo do projeto Nós Propomos, no grupo do WhatsApp, as pessoas ficam perguntando, eu digo, a gente está fazendo o levantamento. Porque esse levantamento detalhado, ele demora um pouco, né? Para toda a confecção de mapa, especialmente para a confecção de um mapa bom, você precisa ter a fonte de dados
bem feita, bem calculada. E aqui o nosso Nordeste, nosso querido Nordeste, com a nossa presença do projeto Nós Propomos, que é a região do país que tem a maior presença do projeto Nós Propomos. Aqui a gente vê que os estados do Maranhão e da Bahia não tem o projeto Nós Propomos. É nessa leitura aqui, nesse mapa, que nós estamos trabalhando para fazer a atualização. Hoje já tem. Hoje o projeto Nós Propomos já está presente no Maranhão e está presente na Bahia. Inclusive, na Bahia eu estarei em outubro fazendo um trabalho lá de uma palestra que é uma relação direta com o projeto que nós propomos. Tá? No Piauí, aqui de onde falo nesse momento, o Piauí tem um projeto em 2 cidades, que é Teresina e Campo Maior, e 2 cidades, uma cidade em implantação agora, nesse segundo semestre, que é a cidade de Parnaíba, que inclusive, repito, que vai ser a sede do projeto Nós Propomos, do Congresso Nós Propomos 2026, e eu estou trabalhando com uma cidade no sul do estado. Essa cidade do sul do estado, estou com alguma dificuldade na instalação, da implantação do projeto. E aí, por que da dificuldade? E aí, quando o professor Iaponi fez a abertura da fala, quais são as dificuldades? A gente tem muitas dificuldades. E aí, no final dos mapas, eu vou falar, listar algumas dificuldades. No Ceará, aqui, a gente tem Limoeiro, Fortaleza e Sobral, e aí no próximo mapa, vai aparecer a cidade de Crato e o entorno. O Crato, ele teve uma característica muito importante, o projeto foi muito bem recebido no Crato, e aí ele tem um entorno que, por meio da Universidade Regional do Cariri, com o professor Emerson, avançou bastante no Crato. Aí tem aí a cidade, o estado de vocês, o Rio Grande do Norte, está presente em Caicó, está presente em Pau dos Ferros, está presente em Parnamirim, então, e em expansão, que a gente sempre pensa que tem expansão, na Paraíba está em Campina Grande, aqui ainda não consta, mas está em Campina Grande, Pernambuco, muito presente, muito forte, em Recife, temos em Alagoas, também com a União dos Palmares, e aqui em Alagoas a gente fez uma atualização recente, também em Maceió, tá? Então, há uma atualização, se vocês verem aqui, são 4 cidades novas, que a gente está fazendo esse trabalho de revisão. Agora, revisão é complicado, né? Porque às vezes todos os meses muda, então a gente está tentando acompanhar, por isso que o mapa também demora um pouquinho, e eu pretendo ter esse mapa o mais atualizado possível, professor Iaponi, para o evento que nós propomos no ano que vem. Esse é um panorama geral aqui do que significa o Nordeste brasileiro. Aqui é a região sul. A região sul, a gente tem a presença do projeto que nós propomos, especialmente em Passo Fundo, a gente temos, na verdade, em Porto Alegre também, mas ele está um pouco mais lento lá, a gente está tentando fazer uma retomada. No Paraná, a gente tem em várias cidades, né? Em Guarapuava, a gente tem Verê, tem em Pato Branco, a gente tem Tapejara do Oeste, a gente tem Francisco Beltrão. Então, no Paraná temos várias cidades, temos 4 cidades, e aí está em expansão, inclusive a gente está checando os dados, porque eu sou o administrador do grupo Nós Propomos, né, do grupo do WhatsApp Nós Propomos, mas eu não consigo acompanhar, é impossível, de verdade, é impossível acompanhar todas as dinâmicas, todas as mudanças que acontecem nos grupos no Brasil inteiro, por meio do grupo de WhatsApp. Por quê? Porque a gente tem as nossas atividades profissionais aqui na Universidade Federal do Piauí, e aí não dá de conta, a gente tem que preparar aula, a gente tem que preparar teses, dissertações, bancos, etc. Então, alguma coisa passa. E aí temos em Santa Catarina, temos Florianópolis e Chapecó, tá? E tem um projeto que nós propomos, e aí Florianópolis, como eu falei, Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, é a cidade que teve a implantação, foi por meio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, a chegada do projeto Nós Propomos no Brasil. Aqui,
é a nossa região sudeste. A região sudeste a gente tem especialmente em São Paulo. Em São Paulo a gente tem um grupo bom. Em Minas Gerais a gente tem, aqui não aparece, mas a gente tem em São João del Rei e em Belo Horizonte, né, com a Xanadu. Mas as cidades principais, em São Paulo a gente tem Ribeirão Preto, Araraquara, Galha, Marília e Ourinhos. E no Rio de Janeiro, a gente tem o Rio de Janeiro. Então, esse aqui é um panorama espacial geral de como está distribuído o projeto que nós propomos de forma espacial. E aqui, com o mapa, e aí é conhecido, inclusive, aí de você do Rio Grande do Norte, isso foi o trabalho da Luana. No trabalho da Luana, a gente fez esse trabalho juntamente com a Lili, né, a nossa conhecida Lili, a Francisca Elizonetti, e eu fiz um trabalho com ela de troca de informações para lá e para cá, pelo WhatsApp, por e-mail, e a gente chegou a esse mapa. Esse mapa também está em fase de atualização, e além dos municípios que o Brasil, que tem no Brasil o projeto Nós Propomos, a gente conseguiu vincular as instituições, tá? Por exemplo, vocês veem aí no Rio Grande do Norte, né? Vocês têm aí a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a gente vê aí aparecendo no mapa. E aí aqui a gente tem a ideia geral de como está dividido, e como está distribuído, melhor dizendo, o projeto Nós Propomos no Brasil. Então, está presente em todas as regiões do Brasil e em praticamente todos os estados do Brasil. Se você analisar, e nesse mapa aqui ainda não aparece Rondônia, com a Universidade Federal de Rondônia, vai aparecer na próxima revisão, mas aí só falta, na verdade, Roraima e o Amapá. E o Amapá eu estarei agora, no mês de setembro, inclusive durante o ENAPEG, estarei lá para que a gente possa já fazer um processo de trabalho de divulgação, tá? Na região centro-oeste, falta Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem um contato lá e a gente está trabalhando. No Espírito Santo, a gente já tem umas articulações com a professora lá da Federal do Espírito Santo, ou seja, a gente vai tentar fazer esse trabalho e ter o projeto nós propomos, e essa minha função de embaixador no Brasil, é tentar fazer exatamente essa divulgação. E aí, por que eu não avanço mais? E aí é lógica, uma coisa simples. A gente não avança mais em função de que a gente tem muitos compromissos naturais de quem é profissional das universidades e os custos, as despesas, custos, etc., de deslocamentos. Então, para a gente fazer qualquer tipo de deslocamento, realmente não é fácil, e aí teria que ser tudo por conta própria, e aí fica complicado. Bom, essa é a realidade, repito, da espacialização do projeto que nós propomos no Brasil. O que é, na verdade, o que significa, na verdade, as alegrias? É a possibilidade de a gente ter e de a gente ver a instalação do projeto que nós propomos em uma nova escola, em uma nova cidade, em um novo estado. Isso é a maior alegria que a gente tem aqui no Maranhão. Eu visitei uma escola no mês de junho passado, a gente está com um projeto bem encaminhado, mas aí o que aconteceu? Após a visita, houve e aí foi uma coincidência puramente interna. O Estado do Maranhão fez um rodízio de gestores, aí o gestor que ia implantar o nosso projeto na escola ocorreu mobilidade para outra escola, temos que começar tudo de novo, tá? Porque, na verdade, não tinha sido nem implantado. Aí, isso aí demonstra algumas das dificuldades que a gente tem para implantar o projeto que nós propomos. O que seria, de forma geral, a grande dificuldade para a gente implantar o projeto que nós propomos em muitas escolas, em várias escolas, é o medo, até certo ponto, o medo das pessoas pela inovação. Todo mundo sabe que a inovação assusta. Como a inovação assusta, a gente chega na escola, conversa com a escola, não, mas não sei o quê, a gente precisa fazer uma mudança, a gente precisa não sei o quê, mas como é que a gente vai alterar a grade curricular?
a expressão deles, que hoje é a estrutura curricular. Como é que a gente vai alterar a estrutura curricular? Mas a gente não pode tirar o aluno da sala de aula de jeito nenhum, o diretor não deixa a gente tirar o aluno da sala de aula, a gente precisa fazer um trabalho de campo. Aí vocês arranjam o ônibus para a gente, veja como são as dificuldades. É isso que acontece na realidade da sala de aula, na realidade das visitas que a gente faz para as escolas. Agora a gente faz o trabalho de insistência, o trabalho de formiguinha, o trabalho de sensibilização, o trabalho de... Agora mesmo aqui no Piauí, eu estou com pelo menos 4 ou 5 escolas em tentativas, veja bem que eu usei a palavra tentativas, em tentativas de que a gente possa fazer a implantação do projeto que nós propomos nessas escolas. Por quê? Porque a gente tem que chegar, é um trabalho de convencimento, e agora tem toda uma lógica, professor Iaponi, das novas diretrizes, aí eu não sei como é que está no estado do Rio Grande do Norte, das novas diretrizes da educação básica. Então, aqui tem eu nem vou falar muita coisa não, Iaponi, tem uma coisa muito articulada aqui, mas a gente está com muita dificuldade de fazer avançar o projeto que nós propomos na rede estadual. O que a gente tem avançado do projeto que nós propomos é na rede municipal. E aí é especialmente no ensino fundamental, porque aí cada município tem a sua realidade e a gente consegue fazer... Por exemplo, eu estou implantando na Parnaíba, na cidade de Parnaíba. Como é que eu estou implantando na Parnaíba? Porque o professor da escola em Parnaíba foi meu aluno aqui na universidade. Então, a gente faz esses elos, né? Eu nem gosto muito de falar das dificuldades, porque as dificuldades a gente tem que realmente superar. Mas não é fácil, meu caro, não é fácil. E a gente tem feito esse trabalho de dar visibilidade ao projeto que nós propomos e que a gente não tem conseguido fazer. Na verdade, eu sempre digo assim, o que a gente não tem conseguido fazer é fazer o que a gente não tem, deixa eu melhorar a frase, o que a gente não tem conseguido fazer em implantação serve de estudo para a gente refazer o estudo, refazer o contato, refazer a tentativa e tentar realmente implantar o projeto que nós propomos, porque não é a gente que é conhecedor do projeto que nós propomos, tanto do seu fundador e eu, na essência, que eu passei um ano em Portugal só estudando o projeto que nós propomos nas escolas, vendo dentro da escola, ouvindo as frases, as palestras do professor Sérgio com a escola, e ouvindo a receptividade, vendo e ouvindo a receptividade da rede escolar de Portugal. Então, a gente fica, inclusive, em alguns momentos tristes, de verdade. A gente fica em alguns momentos tristes. Como é que lá as escolas convidam o projeto para implantação, e aqui eu levo o projeto à escola, tento implantar o projeto na escola, e a gente tem muita dificuldade. Mas é missão que a gente está fazendo, e nessa perspectiva de ser uma missão, e trabalhar com o projeto que nós propomos, e acima de tudo, o projeto que nós propomos se enquadra em uma inovação da educação geográfica, e eu sou militante da educação geográfica há 30 anos, nunca desisti de fazer isso, porque é uma possibilidade que a gente tem de contribuir diretamente para a melhoria da educação básica e, especialmente, a melhoria da educação geográfica na escola. Bom, meu caro, essa é uma fala mais geral que eu fiz agora. Se tiver algum comentário a mais a fazer, a gente vai avançando. E, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Professor Raimundo, nós que agradecemos a sua exposição sobre o atual contexto que nós propomos, todo o histórico de como o projeto chegou aqui no Brasil, né? Eu acho que isso foi importante ser dito, e para a gente ir encaminhando aqui, né, numa perspectiva de finalização, mais ao mesmo tempo de futuro, a questão, claro, que a questão até te brinca, daria uma nova atividade, mas a pergunta é meio óbvia, mas ao mesmo tempo tem que ser dita. Sobre as perspectivas do futuro, mas principalmente aproveitando o ensejo da sua fala, nessa perspectiva de reformas curriculares que já estão trazendo muitos desafios para o ensino de geografia, num primeiro momento, no ensino médio, que nós sabemos que a reforma do ensino médio, embora tenha tido, felizmente,
algumas mudanças que, pelo menos, deram uma certa salvaguarda à geografia, mas a gente sabe que não vai ser do mesmo jeito, por exemplo, que nós vimos o ensino de geografia há 30, 20, 40 anos atrás. Então, a questão é como é que nós propomos que traz essas questões ligadas à cidadania, educação geográfica, pode contribuir até para que a gente, mesmo com um tempo, entre aspas, curtíssimo, falando em especial do ensino médio, embora nós propomos, engloba toda a educação geográfica em todas as suas interfaces, mas falando mais do ensino médio, né, para a gente ser mais objetivo, como é que nós propomos pode, de repente, contribuir, mesmo com toda essa dificuldade que a gente tem de pouco tempo, etc., para trabalhar no ensino médio? Primeira coisa, nós que somos integrantes do projeto Nós Propomos, continuarmos cada vez mais militantes, cada vez mais em defesa do projeto Nós Propomos, tá? A gente não faz parte do projeto Nós Propomos só porque gosta. A gente faz parte do projeto Nós Propomos porque a gente é um agente proativo. Proativo. A segunda coisa que é do projeto Nós Propomos, a cidadania, educação, geografia inovadora, é a gente tentar convencer, e aí em alguns campos, em algumas escolas, é convencimento, a gente tentar convencer aos docentes da escola e a gestão. No Brasil, a gestão tem que ser pensada com muito cuidado, tem que ser trabalhada com muito cuidado. Então, eu acho que uma coisa que nós propomos deve fazer, deve avançar, é a gente convencer os gestores, inclusive até gestores da Secretaria da Educação, do que é o projeto Nós Propomos, do que significa o projeto Nós Propomos e do que o projeto Nós Propomos pode contribuir com a educação básica, tá? Especialmente aí no caso da educação do ensino médio, da educação geográfica no ensino médio, porque a resistência é grande, de verdade a resistência é grande, e aí é um grande desafio, né? Lá na tua fala inicial, é um grande desafio. Então, cada um de nós, que a gente está aqui no projeto Nós Propomos, a gente tem que ser um agente de transformação, de convencimento dessa situação, porque eu, como gerenciador desse processo, eu consigo ver claramente que quanto mais o professor da escola, quanto mais a gestão da escola é receptiva, mais o projeto avança. É natural. É natural. Então, isso a gente precisa. Realmente, eu já cheguei em escolas que não consegui nada, e não são poucas. Não são poucas, porque as dificuldades apresentadas, mas ninguém pode alterar a estrutura curricular, mas ninguém pode fazer isso, mas a gente pode fazer isso, mas fulano não deixa fazer isso, mas fulano não deixa fazer aquilo. Tá? Isso é verdadeiro, isso é real. E aí a gente vai, vamos tentar superar. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Vamos pensar, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para contribuir, a gente está aqui para trazer uma inovação, a gente está aqui para tentar fazer algo de novo. Então, começar pelo começo da minha resposta, é a gente ser cada vez mais proativo, né? Porque nós somos, professor Iaponi, a gente é simpatizante, a gente é militante, a gente é estudioso, a gente escreve, no meu caso, eu escrevo sobre o projeto Nós Propomos, tem vários textos aí sobre o projeto Nós Propomos, e a gente fazer valer essa nossa militância chegar à escola. Esse é o caminho. Sem dúvida, professor Raimundo. Eu acho que esse é o grande desafio e, até para a gente ir consolidando aqui a fala, eu acho que isso aí fica como reflexão para que todos que estão aqui nos assistindo nesse momento, seja presencialmente ou seja virtualmente, possam, de fato, refletir sobre essa sua respectiva atuação profissional como docente de geografia. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o caminho. Embora, como eu disse, é um desafio muito grande você ter que trabalhar com toda a questão da grade curricular, o ensino médio ainda tem a questão do Enem, aquela coisa de você ter que preparar para o Enem, mas o pessoal não se esquecer que também é necessário, todos nós que estamos nesse país, até parafraseando um pouco Milton Santos, sejamos efetivamente cidadãos. Acho que esse é o caminho. E exatamente. Hoje, como foi colocado, não existe projeto, modéstia à parte, que tem essa capilaridade para discutir sobre a cidadania geográfica na educação como nós propomos. Não tem. Essa é a realidade. Os números, os mapas, vamos colocar assim, a contação da história do projeto não deixa mentir em relação a isso. E eu vou completar a tua fala aí, a partir do que eu vi em Portugal, não tem nem referência, não tem nem comparação, é o maior projeto de educação geográfica inovadora.
tem sempre o adjetivo, inovadora do mundo. É, assim, a inspiração do professor Sérgio para fazer esse projeto. Ele mesmo disse que nem esperava que ia chegar essa repercussão toda, mas só a capacidade inovadora dele de fazer esse projeto, e aqui eu vou dizer uma coisa que isso é verdadeira. Se ele fosse, se esse projeto nós propomos tivesse uma dimensão de geografia física ou geografia humana, ele era um professor premiado internacionalmente. Mas nós trabalhamos pelo ensino. O ensino a gente tem uma luta a mais, e essa luta a mais é muito maior. A gente tem que fazer um trabalho de convencimento praticamente em dobro, né? E aí você vê que o professor Sérgio é muito reconhecido, mas não é premiado internacionalmente, né? Porque já merecia, porque só essa possibilidade, ou a grande possibilidade de criar, e ele criou, gente, criação, é do zero. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Verdade, professor Raimundo. E mais do que isso, embora, por outro lado, eu acho que a maior premiação que o Sérgio recebe é a continuação da sua ideia, do seu trabalho, da sua discussão, levar essa discussão sobre cidadania geográfica, como diríamos, a todos os lugares, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, faço de vossas palavras as minhas sobre isso. Não tenho nem dúvida. E, com certeza, o maior prêmio. Forem conhecendo nós propomos, sem dúvida nenhuma, vão corroborar isso aí. Professor Raimundo, nós que agradecemos novamente a sua presença aqui hoje. A gente abre espaço para as suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Bom, professor Iaponi, primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É muito bom, eu fico feliz quando a gente recebe os convites para falar sobre o projeto que nós propomos. Isso é muito bom. A falar em projeto que nós propomos, vou deixar aqui o merchandising. No dia 11 de setembro estaremos fazendo a defesa de uma tese que é específica do projeto que nós propomos, e depois eu vou mandar o link para você. Será via canal do YouTube, então será aberto para todo mundo, para vocês verem o que é um bom trabalho do projeto, mais um grande trabalho do projeto que nós propomos. Então, fechando parênteses, agradecer essa oportunidade e dizer, meu caro, e aí, para quem está assistindo aí remotamente ou presencialmente esse evento, dizer que reflita sobre cada colocação que a gente fez, e que se quiser trabalhar com o projeto que nós propomos em alguma escola que vocês ainda não têm o projeto que nós propomos, eu me coloco à disposição. O professor Iaponi tem o meu contato, pode pegar o meu contato, que a gente faz a divulgação, dependendo da cidade, eu vou até presencialmente, dependendo, não, a gente faz via Meet para divulgar, para apresentar, para fazer, explicar, eu nem gosto da palavra ensinar, porque todo mundo, professor, sabe ensinar, mas apresentar a metodologia do projeto que nós propomos. Então, eu estou à disposição para quem quiser caminhar pelo que nós propomos, e eu ainda digo assim, não é somente quem quiser, todos estão convidados a estudar um pouquinho do projeto que nós propomos e implantar na sua escola. Todos estão convidados, tá bom? Então, meus sinceros agradecimentos, muito obrigado por essa oportunidade, professor Iaponi, e continuo aqui à disposição para que a gente possa avançar cada vez mais, usando agora bem uma palavra portuguesa, avançar cada vez mais o nosso projeto. Nós propomos que a geografia brasileira agradece, mas precisa muito que a gente avance mais. É isso, meu caro. Nós que agradecemos, professor Raimundo, novamente a sua fala. Agradecemos também ao canal da GB Caicó no YouTube, que também está retransmitindo a atividade. A gente agradece muito nesse momento. Agradece também quem está nos assistindo nesse momento no anfiteatro do Ceres UFRN em Caicó também. A atividade é híbrida. E a gente pede que vocês continuem nos acompanhando no canal da GB Caicó no YouTube e também no anfiteatro do Ceres, que nós teremos ainda mais atividades nesse segundo encontro estadual do Nós Propomos no Rio Grande do Norte. Professor Raimundo, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra, é uma satisfação muito grande. Esperamos também que, num outro momento, a gente vai se organizar para que você esteja presencialmente em Caicó. O professor Raimundo já esteve bem pertinho aqui, em Pau dos Ferros, já esteve em Natal. Agora falta vir aqui em Caicó e vai vir com certeza. Nós estamos ansiosamente aguardando sua presença aqui. Então, obrigado a todos e vamos acompanhando o segundo encontro estadual que nós propomos em todas as suas interfaces. Um abraço a todos e até a próxima.